Mas o pessoal que estava aí, eu estava falando sobre a contabilização dessas despesas do muro, né? Para dar para quem não conhece, quem não é contador, mas por que o contador foi contabilizar como eleitoral? Porque nos dois partidos que ele passou, ele era pré-candidato. Num, ele era pré-candidato a presidente da República, e no outro, ele era pré-candidato ao ao Senado, concorda com isso? Tanto em São Paulo Perfeito. como aqui no Paraná, ele teve gasto lá em São Paulo, foi jantares, fez eventos, e o partido Aqui pagou. o Jorge está perguntando aqui onde que ele acessa o processo do Sérgio Moro, né? No site do TRE, Paraná, tem a consulta pública. Você vai entrar na consulta pública de segunda instância, né? Como ele é senador, o julgamento já ocorre diretamente no TRE Paraná, segunda instância. Aí você pode colocar pelo nome dele, precisar pelo nome, Sérgio Moro, que você vai conseguir encontrar o processo dele na íntegra. É interessante que são dois processos, né? Um processo é pela comunicação do PT, né? PT, PCdoB, e o outro movido pelo PL. Né? Então, são dois processos que foram unificados porque eles vertem sobre o mesmo tema, sobre o excesso de gasto, abuso de poder econômico na pré-campanha. Então, o abuso do poder econômico, o que é isso? É quando o TSE comprova contabilmente, ó, a pessoa, não é juridicamente ali, né, o doutor? É contabilmente que houve abuso de campanha. Quer dizer, ele gastou mais do que os seus limites. Aí eu pergunto para Isso. você, nós estamos falando, eu vi partidos falar, olha, o máximo 10%. Esse 10%, da onde que veio? Tem já, não tem regras, não está escrito na regra, mas tem jurisprudência? Hoje os tribunais entendem como um gasto de pré-campanha que não vai incidir em abuso, um gasto de 10% até 30% do valor que pode ser gasto na campanha. Mas veja bem, se o candidato cortar agora e perguntar qual seria o gasto que ele pode executar na pré-campanha, eu falaria, vá pelos 10% do gasto que você poder ter na campanha, não exceda isso, porque o abuso de poder econômico, ele é verificado no caso concreto, ou seja, quando ele pega a produção, verifica que teve, por exemplo, né, uma utilização excessiva de dinheiro e que causou um desequilíbrio entre os candidatos. Então, assim, não é 10%, 20%, 30%, a gente olha no caso concreto. Hoje, estipulado é em torno de 10%. A gente poderia chegar a 30% dependendo do cenário, mas sem sombra de dúvida, o candidato que vai falar, vamos até 10%, vamos acertar nesse aqui, ó, se você podia gastar com a campanha para vereador, vamos gastar 1.400 nesse período, é um valor ok. Certo. Né? Até porque a gente tem, vai ter que fazer ações aí que não dependem de dinheiro para poder suprir esse espaço. Então, por uma segurança até jurídica, entre aspas, assim, né? Se você for doar para o partido, para a pré-campanha, o que você vai doar? No máximo 10% do seu limite. Para vereador era 13 mil, 1.300, 1.400, né? Para a candidata a prefeito era 130 mil, 13 mil, vamos assim falar, ou 114, 140 mil, não lembro direito, né? 14 mil. O nosso amigo Farofa que está dizendo que o som tá ruim. Tá ruim o som meu ou do Décio aqui, Farofa, para a gente poder passar para você melhor? O seu. O meu tá ruim. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Vamos reposicionar o aparelho aqui, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho melhor. O que você estava falando, estava dando uns cortes, você entendeu, na sua fala. Tá, vamos reposicionar o aparelho aqui, ver se a gente consegue deixar o microfone mais aberto aqui. Uau. Me avise aí se caso estiver ruim, Farofa, que daí a gente vai tentando reposicionar aqui. Melhorou agora. Melhorou. Tá, sim, depende o valor que pode ser gasto em pré-campanha, ele vai ser apresentado pelo TSE em meados de junho. Então o TSE todo ano eleitoral, todo ano, né, ele lança lá, olha, o município
de Astorga, o município de Maringá vai poder gastar X para vereador e Y para prefeito. Então, todas as eleições, o TSE coloca esse limite, a gente apura, para fazer agora um gasto agora, a gente apura em relação à eleição passada, que a gente tem uma estimativa, né, de que esse valor deva subir, relativo à população e relativo à inflação do período. Isso, maravilha. E lembrando que a pré-campanha quem faz é o partido, né? Sim, é o partido. Isso aí o pessoal doa para o partido, que é aquilo que eu vou voltar a repetir. Eu já estou vendo na internet pré-campanha e o cara falando do propósito dele, mas eu não vi nada bancado ali pelo partido, você entendeu? Aí aparece patrocínio, ou você pega por dentro do Face, quem está patrocinando é o próprio candidato, que está errado. Exatamente. Ainda como essa questão do gasto na pré-campanha, ela ainda está sendo construída, né, essa legislação em relação ao gasto, ainda há tribunais que permitem que o gasto seja feito na pessoa física, mas a prestação de contas é uma outra história que dá muito trabalho e dor de cabeça para nós, né? O aconselhamento que nós daríamos hoje da parte jurídica e contábil é que se fosse realizado pelo partido e no limite de 10% do valor total que você poderia gastar na campanha. Maravilha, aí fica para todos vocês que estão assistindo, se são candidatos, olha, 10% do valor, e se são contadores e advogados que vão orientar, vai pelo limite prudencial, né, para não extrapolar. E voltando na questão Só não tenha medo, como você já afirmou anteriormente, não tenha medo de gastar com advogado e contador, porque nós não entramos nesse limite. Esse limite não entra advogado e contador. E aí, voltando no caso do Moro, aí o que acontece? O TSE, na minha cabeça, ele está pegando lá do Podemos, lá de São Paulo, correto? Está pegando do Podemos, do União Brasil, quando ele estava pré-candidato em São Paulo, que depois ele, como as pesquisas não atingiam ele veio para o Paraná, concorda com isso? Que foi eleito pelo Paraná. Então, nesse sentido, o que acontece? Aí foi juntando essas despesas de pré-campanha. E cada contador contabilizou errado? Não, contabilizou certo. Foi despesa eleitoral. E ele contabilizou como despesa eleitoral. Viu? O nosso amigo Farofa pergunta assim, então 10% sobre o limite? Hoje o limite, prudencialmente, nós colocaríamos 10%, né? Você pode levantar essa informação lá no site do TSE da eleição anterior, da eleição de 2020, você vai verificar lá o teu município em específico, quanto você poderia gastar, coloca ali em torno de 10%, né? É um limite bacana, que a gente sabe que não vai trazer problema se gastar. E aqui, Jorge Andrade está perguntando como podemos acionar nosso adversário que gastou absurdos na pré-campanha. Olha, essa questão ela vai ser discutida, né, no momento da prestação de contas, pós-prestação de contas, né? Então nós temos algumas ações judiciais, a gente pode, se a propaganda for excessiva, a gente tem alguns instrumentos para tentar fazê-la cessar agora, mas não é interessante que você, vamos dizer assim, apresente isso para a Justiça Eleitoral hoje. Junta provas desse gasto excessivo para que a gente possa, lá na frente, entrar com ação de impugnação de mandato eletivo, né, uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE. Tem aqui 3 ações que a gente pode discutir sobre abuso de poder econômico. E a gente discutindo abuso de poder econômico, nós podemos incluir a pré-campanha. Né? A denúncia agora talvez ela não vai trazer eficiência, porque essa pessoa pode não ser candidata lá na frente, mas a gente traz como os textos, os documentos estão print, né, de eventos, print daquela patrocinado que tem no Facebook, no Instagram, e aí você vai trazer isso numa ação específica lá na frente, porque abuso de poder econômico, ele é uma situação que tem que ser contestada de fato. Então eu não posso assim, eu acho que quando eu entrar com uma ação que fala sobre abuso de poder econômico, eu vou ter que trazer documentalmente que existe esse abuso, para comprovar esse abuso. Logicamente não precisa ser exatamente ele gastou 10 mil reais. Não, nós vamos ter que trazer indícios, né, mas substanciais de que houve um abuso de poder econômico para poder ter um êxito nessa ação que vai contestar esse gasto. Aí temos um time também, olha bem, nós estamos falando da contabilidade do partido, correto? Do SPCE durante a eleição, ponto. Aí o que acontece?
nesse sentido, as despesas estão sendo feitas agora. Para o TSE, só vai cair lá a hora que nós entregarmos em junho a prestação de contas. Então vai ter um tempo ali ainda, concorda com isso? Que eles não têm os dados. A hora que baixar a prestação de contas lá, o que vai ocorrer? Aí vão fechar o circo. Pô, mas esse cara que extrapolou. Exato, exato. Aí o MP vai pegar isso também, que o MP também vai estar fazendo avaliação, né? Olha só, no caso do Sérgio Moro, é juntado a prestação de contas anuais do partido, é juntado a prestação de contas do candidato Sérgio Moro, para que essas informações cheguem, né, são juntadas ali, são analisadas em conjunto, para que se diga que ele tem um abuso de poder econômico, né? O tribunal ainda vai decidir se esse abuso realmente ocorreu, porque tem os nuances aí de alguns gastos que eles falam, esse gasto não pode ser inserido aqui como gasto de campanha, mas cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e em caso de recurso ao TSE, criar um paradigma em relação a essa situação. Aí o Jorge ali falou sobre a fiscalização dos adversários. Nós podemos até fazer outra live sobre isso. Opa, que dá o abuso de poder, que dá o abuso de poder econômico. Como? Durante a campanha, todo mundo sabe que os limites estão ali programados, né? Aí o adversário está contratando 2 vezes pessoas mais, carros à vontade, postos de gasolina, todo mundo está vendo que o cara está gastando. E está tirando nota, está registrando esses dados, aí quem está fiscalizando tem que estar anotando, comprovando, batendo foto, tudo, os gastos de combustível, alguém pegar os dados, para ver se está sendo contabilizado. Exato. A hora que vai descobrir, não está sendo contabilizado. Claro que não, né? Porque senão a própria prestação dele já acusaria isso tudo. Aí sim, com as provas, igual você falou, com as provas, né? Que não é, aí eu acho. Com as provas, aí sim seria concretizado o abuso de poder econômico, doutor? Tem que ter as provas, né? Tem que ter provas. Voltando aqui, eu tenho uma pergunta para você, Décio. Décio, qual a legislação, lei ou resolução que quem pode fazer o gasto de pré-campanha são somente os partidos? É o Código Eleitoral. Ali, eles falam na pré-campanha, para divulgar a campanha, por exemplo, o partido, ele vai apresentar o pré-candidato a prefeito e toda a sua chapa, correto? Ele pode fazer isso no Face, isso, aquilo. Antigamente era jornalzinho, né? Que eles faziam, mandavam para casas, né? Hoje é tudo eletrônico. Então, o Código Eleitoral, ele determina lá. E aí, o que acontece? A Lei 9.096. E ela determina o quê? Que os partidos que vão fazer essa divulgação. Então, o candidato, olha, eu sou de uma área sindical. O partido vai falar, olha, esse nosso candidato é da área sindical, isso e aquilo, não pode pedir voto, mas a proposta dele é essa, essa, é essa. É o partido que vai fazer isso. Aí, igual você falou, tem alguns estados ou alguns entendimentos que a pessoa física pode fazer, não pode pedir voto. Mas pode fazer? Pode, mas já é dúbio. Tem estados que não aceitam isso, e daí? Como que fica? Então, como a gente está fazendo uma live aqui que todo o Brasil pode estar assistindo, né? A gente tem que tomar cuidado na informação que a gente passa aqui. Aqui no Paraná, eu ainda compartilho do entendimento que a gente possa fazer a despesa pessoal, só que lá na prestação de contas eleitoral a gente vai colocar que houve uma doação estimável para a pré-campanha, informar lá na prestação de contas. Mas é um debate muito grande, porque a gente não tem uma legislação que diga como prestar gasto de pré-campanha, exatamente assim, um manual, um roteiro. Pré-campanha você vai prestar lá no partido, ou você vai prestar lá na eleição que você participou. Ainda não tem isso, então a gente utiliza muita cautela quando o assunto é gasto de pré-campanha, né? Então, a gente vai seguindo aqui o que os tribunais têm falado, o que os tribunais têm passado para nós, como referência para auxiliar os nossos pré-candidatos nesse momento, que é de suma importância. Aqui o Farofa também me perguntou sobre o abuso de poder econômico, se ele é medido em relação ao teto máximo. O abuso de poder econômico, sim, ele é medido ali em relação ao teto de gastos, é uma das medidas, né? É o teto de gasto, só que os tribunais, grande maioria dos tribunais e o TSE tem entendido que, às vezes, o excesso de gasto que não
atrapalhou a balança, né, a paridade de armas entre os candidatos. Então, vamos supor lá, eu podia gastar 14 mil, gastei 14.500. Isso enseja abuso de poder econômico? Os tribunais têm entendido que não, que esse limite de gastos ele pode ser ultrapassado desde que seja um valor módico e que não atrapalhe a paridade entre os candidatos. Então, trazendo para o caso do Sérgio Moro, por exemplo, eles falam em um excesso de 2 milhões em relação de 2 milhões de reais em relação a que estariam na pré-campanha que não foram declarados, e o limite de gasto aqui no Paraná para senador, salvo engano, ele está em torno de 4 milhões e meio, né? Então, estão falando de 2 milhões a mais de pré-campanha. Certo. Agora, então, eu vi uma pergunta que apareceu para mim, sobre se tem uma despesa, uma conta, gasto de pré-campanha, tanto no SPCA ou no SPCE. Não tem, pessoal. Ela é uma conta que, na hora do lançamento, ela é outros recursos, ou fundo partidário, ou é eleitoral. Então, a pré-campanha, ele está impulsionando para os pré-candidatos, correto? Então, é eleitoral. Na hora da contabilização que a gente define ali. Ela é eleitoral. Aí, se for esperto e colocar outros recursos, mas é impulsionamento, eles vão pegar do mesmo jeito. É capaz de notificar o contador para explicar ainda por que foi lançado errado. Eu já vi isso aí. Então, não tem uma conta assim, pré-campanha. Não existe. Para os contadores e para os advogados que porventura estiverem assistindo, né, e que nunca tiveram a experiência de trabalhar numa campanha, quando a gente apresenta as contas de campanha, seja as contas no meio de campanha quanto as contas finais, né, as intermediárias e as finais, no final é emitido um relatório técnico, né? E esse relatório técnico ele passa por diversos filtros, né, Décio? Então, por exemplo, lá, eu recebi uma doação em dinheiro na conta, né? E essa doação em dinheiro, ela é de uma pessoa que recebe Bolsa Família, por exemplo. Vai gerar um alerta lá para a gente, olha, essa pessoa não tem declaração de imposto de renda e doou para a tua campanha. E às vezes a gente tem que justificar essa situação. Olha, o Flávio doou acima dos 10% que ele poderia doar em relação ao último exercício que ele apresentou imposto de renda, né? Vai aparecer um alerta. São filtros automáticos que aparecem no relatório técnico, né, do TRE, no caso das eleições municipais. Do TRE vai aparecer lá, tem situações aqui divergentes com doações em excesso. Então, fez uma vaquinha virtual numa plataforma que não era cadastrada no TSE. Ou fez uma vaquinha virtual e na hora de prestar conta não colocou o valor total, né, da vaquinha, porque esses relatórios eles vão direto para o TRE. Você contratou uma pesquisa eleitoral, por exemplo, tem nota fiscal. Se tem nota fiscal no nome do candidato, que eles vão conferir o CPF também, mas tem nome CNPJ do candidato, depois do registro, toda essa informação ela automaticamente vai estar lá. Ele contratou aqui uma gráfica, tem o CNPJ, tem a nota fiscal, e ele não prestou conta desse santinho que ele fez. Porque a nota fiscal eletrônica hoje essa base de dados vai toda para o tribunal fazer esse pente fino, e aí a gente tem que explicar muitas vezes. Verdade. E tem outro, só para o pessoal entender que está na prática aí, hoje na contabilidade comercial já tem empresas que vendem software ali de pegar o CNPJ das notas fiscais, por exemplo. Todas as notas fiscais que é emitido já aparece para o contador na hora ali, você entendeu? E esses filtros, junto com o TSE, ele é muito mais avançado. Ele não pega só as notas fiscais, ele pega qualquer documento de despesa que houve CNPJ ali, ele traz tudo. Além também do CPF das pessoas. Se a pessoa declarou imposto de renda, os filtros são imensos, que é direto com o computador da Receita Federal. A máscara ali, TSE e tal, né? Mas o fundo, a gente sabe disso aí. Os filtros pegam tudo da Receita Federal, cara. Se o cara tem cadastro no INSS, se não tem, tudo que se pensar é eletrônico. Então, todo cuidado é pouco na pré-campanha. Olhe os limites, seja prudente, né? Não extrapole. Nós temos aqui outra pergunta, se mudou algo nessa eleição de 2024, em que o candidato não pode gastar na pré-campanha. Aí nós entraríamos num tema, né, principalmente na parte de marketing, né, de publicidade e propaganda, né, propaganda
de pré-campanha e campanha. Em tese, tudo que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Então, por exemplo, um outdoor, eu posso colocar um outdoor na campanha? Não, não pode. Eu vou poder colocar na pré-campanha? Veja só, se aquele outdoor ele tiver nítido que é a intenção, ela é a obtenção de votos, provavelmente você vai ter um problema na multa eleitoral em relação a isso. Então não mudou nada em relação ao que é proibido na pré-campanha, na campanha é proibido na pré-campanha também, né? Em relação à publicidade, à propaganda eleitoral. Né? Então eu posso impulsionar na campanha? Então eu posso impulsionar na pré-campanha. Na campanha tem uns requisitos, né? Tem que estar lá o CNPJ do contratante, se for impulsionar, tem que estar lá dizendo que é propaganda eleitoral. Agora a gente não fala de propaganda eleitoral para fazer um impulsionamento. Então, tem que tomar esses cuidados, né? O impulsionamento agora, se não tem pedido implícito ou explícito de voto, ele está ok, né? Então, não posso falar, conte comigo ou conto com você, são palavras que o tribunal considera palavras mágicas, a gente não pode utilizar, porque caracteriza propaganda extratemporânea, propaganda antecipada, isso gera multa. Então, aí a gente pode entrar numa outra live aqui, com mais tempo, porque aí tem uma série de condutas que eu poderia passar para vocês. Vamos deixar aí agendado para visitar o meu perfil, o perfil do Décio aí nos próximos dias. Vamos marcar uma próxima bate-papo para falar dessa parte do marketing de campanha, né? Que aí eu acho que, e de pré-campanha, que aí eu acho que aqueles que são pré-candidatos que querem aprender, a gente vai ter oportunidade de passar um pouco dessa experiência também. Isso. Então, nós podemos até já ir tirando para a gente fazer mais lives aí, trazendo esses tópicos, né? Você vê que achamos que não seria tão importante e é importante. O pessoal pergunta tudo, que maravilha, né, cara? Muito bom, hein? Muito boa a participação do pessoal. Eu tenho aqui um pedido do Farofa para participar aqui conosco. Farofa, vou aceitar você aqui. Vamos colocar mais alguém para bater o papo conosco aqui, Décio. Vamos ver se ele já está, se ele está aqui apto a participar. Aceitei aqui, vamos ver se ele estiver online ainda, ele pode aceitar aqui e estar conosco para, às vezes, tirar alguma dúvida. Então, sim, nós estamos aí numa época que é muito cinzenta ainda, né? Nós, como advogados, como contadores, como equipe de marketing, inclusive, a gente trabalha dentro dos limites que a jurisprudência nos tem trazido. Nós não temos positivado na lei, e isso é o grande tema do assunto hoje, da moda, que é o Sérgio Moro, né? Candidato eleito no Senado do Paraná, com uma votação expressiva, e que se diz que foi utilizado mais do que poderia por causa da pré-candidatura à presidência, depois ao Senado de São Paulo. Então ele não observou os mesmos limites. E aí vamos entrar com algumas despesas que a defesa do Sérgio Moro diz, olha, isso não pode ser contabilizado como despesa eleitoral, despesa de campanha em si, porque contratação de segurança para um ex-juiz que poderia estar sendo ameaçado de morte do PCC, por exemplo, que é o que eles usam ali, esse não pode ser utilizado como gasto de campanha, ele não foi utilizado para ele obter voto. É um assunto que dá muita margem para discussão. Vai ser muito bacana acompanhar o julgamento no TRE Paraná e posteriormente no TSE, porque as duas partes, independente do resultado, vão ficar resignadas com o resultado e vão recorrer ao TSE sem dúvida nenhuma, né? Mas é bacana a gente começar a discutir, começar a fomentar e dizer para que aquela conduta, às vezes a gente fala que o filtro melhor é o filtro da consciência, aquela conduta que ela ultrapassa os limites do bom senso, provavelmente ela vai ser um abuso de poder econômico, né? Tá, eu posso gastar R$5.000 aqui para fazer um evento de lançamento de pré-candidatura? Se o limite é 10 na campanha, por que você vai gastar 5 agora? Provavelmente vai ser considerado um abuso de poder político, de poder financeiro, aí, no poder econômico. Mas os temas, como são tênues, né? A gente não tem uma norma do TSE, o que é pré-campanha, quanto gastar, isso, não temos. Você pegou por alguns julgamentos que eles falaram, o limite seria 10%. Então, tiraram como base jurídica 10%. Mas, então, quer dizer, nós estamos repassando o que tem alguns pré-julgados só, né? Nós não temos as despesas, tudo um tema específico nas resoluções ou na lei eleitoral. Pré-campanha, nós não temos.
A Daniela aqui está falando assim, difícil é fazer os pré-candidatos entenderem isso. Sim, a gente tem aqui conduzido alguns candidatos, né? E a gente sabe que aquele que procura informação, geralmente ele vai cumprir com as normas, porque se ele já está procurando alguém para auxiliá-lo, estou pagando advogado, eu vou seguir para não ter problema. Mas, como advogado eleitoral, eu falo, eu não quero que os meus clientes ganhem no voto e percam depois na justiça. E não depende do advogado, muitas vezes, perder ou ganhar na justiça. Depende da condução do processo de eleição. E o processo de eleição começa quando terminou o anterior, né? Porque o pré-candidato, ele é pré-candidato no momento que fechou a urna da eleição passada. Ele passa a ser pré-candidato. Porque ele só vai ser candidato naquele momento, do registro da candidatura até o fechamento da urna. Todo o resto do tempo ele é pré-candidato, querendo ou não. Todos nós somos pré-candidatos. Eu sou pré-candidato aqui em Astorga, por exemplo. Eu sou pré-candidato. Só não vou ser se eu lá na frente não for registrado, por exemplo. Ou se agora tem um prazo importante, né, agora em abril, se eu não tiver filiado no partido político, aí eu não posso ser pré-candidato, porque eu não estou filiado, eu não posso concorrer. Veja como os temas vão se ligando, né? Marketing de campanha, contabilidade de campanha, o jurídico de campanha e de pré-campanha, eles andam sempre juntos. Então, é importante que a equipe, que o pré-candidato, o candidato, o partido busque, seja muito coesa, para que um não fale uma coisa e o outro fale, não, pode ir por aqui, e aí depois vai dar problema e lá outra na frente. Coisa que a gente sempre tem conversado nos nossos encontros, né, nos cafezinhos, o que a campanha já começou. Quem vai sair candidato lá agora em janeiro, a coisa é muito rápida. É muito rápida. Aí ele já tem que ter tido quem vai ser meus organizadores, meus auxiliares de campanha. Ah, mas quem vai ser meu financeiro, quem vai ser isso, porque ele vai deixar para a última hora, ou então não, eu vou fazer tudo. Já pensou, o cara tá aí, não vai ser eleito, porque ele vai pedir voto, vai olhar extrato, vai... Então, esses treinamentos, ele tem que definir agora e já começar a treinar equipes, né? Para não de última hora. Aqui, ó, a Fabiana Borgo falou assim, ó, os pré-candidatos muito entram sem nem saber como funciona. Exatamente, Fabiana. Por isso que eu lancei um manual do Você Vereador, né? Tá aqui, entra no meu Instagram lá, tá disponível, vai jogar no link aqui para o meu WhatsApp, a gente vai conversar e você deu um material sobre a pré-campanha e sobre a campanha com os prazos, e algumas dicas que eu fui aprendendo, inclusive, no decorrer desses anos trabalhando com direito eleitoral. É um material que provavelmente vou deixar disponível de forma gratuita para os pré-candidatos. Foi feito com muito carinho e muito cuidado, porque a informação, embora ela tenha muito valor, eu acho que ela tem que chegar em realmente quem são os atores da política, para que todos possam fazer de forma democrática lá na frente. Então, democratizar a informação, nesse momento, para mim, eu acho que é mais importante. Eu vou deixar esse material disponível lá no meu Instagram, clica lá, vai ter um linkzinho para o meu WhatsApp, e aí eu vou conceder esse material gratuito para quem quiser, sobre pré-campanha, sobre o calendário eleitoral e algumas informações bastante úteis nesse momento, que os candidatos estão perdidos, não sabem nem que partido ou que precisam estar afiliados, né? Então tem bastante informação bacana, está disponível lá para vocês. Empresário que tem sua empresa, faz impulsionamentos e aparece fazendo propaganda da sua empresa antes da campanha, pode, sendo um possível pré-candidato? Em tese, dentro desse contexto que você está falando para mim aqui, pode, tá? Porque ele está, enquanto ele não está falando de eleitoral em si, não está pedindo voto, tá ok. Agora a gente tem que verificar se isso não é um abuso, né? Ele costuma impulsionar. Eu estou advogando para você, você quer pegar esse candidato aí. Ele costuma impulsionar, ele sempre impulsionou a empresa dele, sempre impulsionou dentro dos mesmos moldes, então eu não vejo que aparentemente não tem abuso. Não, ele nunca impulsionou. Agora que começou a esquentar a política, ele começou a impulsionar, a aparecer. Opa, peraí. Talvez se ele teve um gasto excessivo nesses impulsionamentos na empresa dele lá, a gente vai ter que trazer para o eleitoral e discutir se não tem um abuso sim. Em Maringá, tá? Já houve um fato mais ou menos assim. O cara tinha uma faculdade, aí em janeiro começou a aparecer na faculdade a foto dele. Os carros, a foto dele, a faculdade. O pessoal só foi gravando, você entendeu? A hora que ele lançou a candidatura, ele foi caçado, cara. Por quê? Entendeu? Porque ele não fazia isso antes, e em janeiro, ano eleitoral,
ele achou de fazer, e a foto dele e os carros da faculdade, tudo, você entendeu? Então a gente usa muito esse parâmetro de verificar o caso prático, mas não é por medo de responder a questão, não. É porque a gente tem que verificar tudo o que aconteceu, porque o abuso de poder econômico, quando a gente vai entrar com uma ação que vai contestar isso, a gente vai ter que trazer a prática, a gente vai ter que trazer o que aconteceu que esse abuso de poder econômico pode ser sentido, pode atrapalhar na eleição. E aí tem mais uma pergunta aqui, se o candidato faz pré-campanha, mas ainda não tem partido, não tem problema. Para concorrer às eleições desse ano, ele tem que estar afiliado até dia 6 de abril, no nosso calendário eleitoral, 6 meses antes da eleição. Então, até 6 meses antes ele tem que estar já com o pé em uma canoa aí, porque senão ele não vai poder ser candidato. Mas pode sim, ele pode fazer pré-campanha. Vou trazer o Décio aqui numa segunda live para a gente falar de financiamento coletivo de campanha, né, Décio? A gente vai falar sobre um tema bacana aí, que tem um prazo que é antes do registro de candidatura, já pode pedir dinheiro. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, por enquanto não temos mais nenhuma pergunta. Sobre essas despesas de pré-campanha, igual, por exemplo, esse que não tem partido, aquilo que você orientou no início lá. Olha, guarde os comprovantes. Guarde todos os comprovantes que você está fazendo. Por quê? Se alguém te denunciar, você vai, olha, eu não atingi os 10%, olha, eu fiz dentro da regra, uma regra que foi até orientada por nós, isso aqui, sem problema nenhum. Agora, guarde os comprovantes, você está corretíssimo. E só lembrando nisso, né, porque já viu. Não, nós temos as situações, elas vão aparecendo no dia a dia no escritório aqui, a gente tem que saber lidar com elas, né? E surgem essas dúvidas. Voltando assim, ó, falamos lá no começo, antes da primeira live fechar aqui por superaquecimento do aparelho, no YouTube do Ito e Costa Advogados e no Instagram do Ito e Costa Advogados tem bastante informação sobre eleitoral. Nós fizemos já 4 lives aí, com bastante informação, bastante conteúdo. Inclusive a gente foi agraciado com a presença do Décio para falar sobre contabilidade eleitoral ali num bate-papo de 1 hora, que a gente passa por bastante assunto importante. Nós tivemos outra com marketing eleitoral, com o Morival, tivemos com o Thiago Valenciano, cientista político de primeira qualidade, que faz pesquisa eleitoral, trouxe bastante informação relevante para a gente também. Estão disponíveis no canal do YouTube da Ito e Costa. E no nosso Instagram, meu pessoal e da Ito e Costa, também tem bastante informação que a gente veio produzindo ao longo do ano passado e vai produzir durante todo esse ano eleitoral para fazer com que a informação chegue a você, presidente de partido, você pré-candidato, você que vai ser candidato, tem informação para tomar os melhores pensamentos, as melhores decisões na hora do vamos ver e na hora da campanha. E estamos, logicamente, disponíveis aqui para consultas, para que consulte a gente. O Décio é um contador de vasta experiência, já escreveu manuais sobre prestação de conta eleitoral, né, Décio? Então, o Décio conhece o sistema de trás para frente, de frente para trás, aí, de prestação de contas eleitorais, já prestou conta para partido, Décio, já fez bastante coisa dentro da eleição, então sabe o que está falando também. Agora eu vou fazer meu merchan aqui, né? Eu tenho um livro lançado no Hotmart lá, SPCA, e Cuidados com as Eleições 2024, exatamente isso, está no Hotmart. E também no meu canal no YouTube, Décio Galdino, vocês peguem lá, tem um vídeo, eu lancei a semana passada, explicando que os partidos sem movimento, contabilidade partidária, tem que entregar DCTF web. Aí o pessoal, o que é isso? Fiz um vídeo gratuitamente, está lá. Dá um like depois lá no meu YouTube, eu preciso também que vocês dêem o like e vamos tocando o barco. E assim que tiver novidades também, depois vai ser gravado e eu vou deixar lá no YouTube também essa live pra gente lá no meu canal. Acesse meu canal lá e o que eu puder, jogando gratuitamente para vocês, vou jogando lá. Somos consultores, trabalhamos, mas entendemos também que muitas coisas a gente tem que estar passando para vocês aí com sentido de orientação. Então, à disposição, como o Dr. Flávio falou. Vamos fazer um resumão, então, do que nós falamos aqui. Para aquele que estava com pressa, só vai ficar no finalzinho aqui, ou que vai assistir nossa live gravada depois, né, vai assistir esse conteúdo gravado, fazer um resumo aqui, bem basicamente no que nós falamos. Nós falamos que sim, pode ser realizado gasto de pré-campanha, né? O partido, a princípio, e o candidato podem realizar gastos
Esses gastos devem ser municiados de recibos eleitorais, recibos que depois vão se tornar eleitorais, mas recibos, notas fiscais, e devem compor a prestação de conta. Se o gasto foi feito pelo partido, deve constar lá na prestação de contas anual ou na prestação de contas de campanha. Se foi feito pelo candidato, lá na prestação de contas da campanha vai entrar lá como doação estimável em dinheiro, né, do gasto que foi feito na pré-campanha. Lembrando, limite prudencial que a gente coloca é de 10% sobre o valor total que pode ser gasto na eleição. É um limite prudencial. É exatamente isso. Não, a legislação não fala sobre isso, mas os tribunais têm entendido que 10% ele está ok e não vai ser considerado um abuso de poder econômico na pré-campanha. Né? Nós falamos aí que não pode deixar de guardar os documentos. Isso está pensando no adversário, guardar os prints, foto de evento que foi publicado em jornal, que isso aí pode compor uma ação de abuso de poder econômico lá na frente para tentar destituir algum candidato que venceu. Tranquilo. Pessoal, finalizando aí, estamos fazendo o nosso melhor, né, doutor? E esperamos que contemple vocês e que participe mais nas nossas futuras lives aí, com certeza. Pessoal, da minha parte, um abraço a todos aí, ótima semana para nós todos, né, doutor? Uma boa segunda-feira para nós aí, muito trabalho, e estamos terminando janeiro, estamos cada vez mais perto da eleição, né? Aquele partido, o candidato que estiver assistindo, vai atrás de informação para a gente não cometer nenhum erro, né? Só para finalizar aqui, uma multa eleitoral por propaganda antecipada começa em R$5.000, né? Se você está pensando que você vai ser candidato a vereador em uma cidade pequena que pode gastar 10, olha a dificuldade que você vai ter que para repor esse dinheiro na sua campanha, né? Então vamos fazer o que é correto, vamos procurar profissionais capacitados para dar a melhor informação para você, fazer uma campanha tranquilo, sem problemas aí com multas eleitorais, ou sem colocar em jogo a própria eleição que você vai ter lá na frente. Um abraço a todos, agradecer os que participaram, e fico disponível nos meus canais aqui, quanto der, também tenho certeza que está disponível. Quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, a gente está à disposição de vocês sempre. Ok, valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço.